Novamente en un encontro do camino no formato de videocast, hoy con nuestra querida doctora Flavia Fairbanks, que vino desde Miami, pronta para un congreso que va a tener a mañana internacional de sexualidad y hemos conseguido robarle un tiempo para poder estar grabando este episodio sobre lo que es la menopausa en mujeres como você y como eu, que muchas veces estamos desinformadas y que no entendemos muy bien qué es lo que nos está aconteciendo con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y por sobre todas las cosas dentro de nuestro entorno familiar que muchas veces afecta nuestra vida social también. Bem-vinda, Flávia. Gostaria que te apresentes. Muito obrigada pelo convite, Maria Laura, uma amiga de tanto tempo agora e uma parceira dessa jornada de informar cada vez melhor e com mais qualidade todo mundo que merece entender exatamente o que está se passando nessa fase tão turbulenta que pode ser a menopausa. Não é para todo mundo, mas aquelas que precisam de um suporte merecem encontrar informação de qualidade. Bom, eu sou médica ginecologista brasileira, com formação durante toda a minha vida aqui na Universidade de São Paulo, desde a graduação até o final da pós-graduação, e atualmente eu me encontro em Miami e São Paulo, e posso claramente dizer que está sendo uma experiência incrível poder conhecer as mulheres de toda a América Latina, com suas particularidades, com suas necessidades, e por isso a gente se sente confortável de avançar os nossos projetos aí juntas nessa próxima etapa. Eu gostaria de contarles para las que no nos conocen, nos comenzamos en el año 2019 aquí en São Paulo, na Librería Cultura do Shopping Iguatemi, a falar sobre qué era a menopausa. Eu, en este momento tengo 60 años, comencé este proyecto llamado Camino do Encontro porque justamente precisaba encontrar un otro olhar a minha maturidade que a partir del momento da perimenopausa comenzó a llenar una serie de mudanzas físicas y emocionales, Flavia, que hasta que conseguí entender y tratar y por sobre todas las cosas asumir que era parte de una etapa da mulher. Toda mujer que nace va a llegar en algún momento a vivir su menopausa. Todas, no importa el lugar do mundo. El tema es cómo estamos preparadas e como estamos informadas. Exatamente. Eu acho que essa é a beleza de tratar da saúde da mulher, né? Então, a gente sabe que a menopausa é um evento que, como você bem disse, vai chegar. Para todas nós que estivermos passando pela jornada da vida, em algum momento vamos encontrar a menopausa. E a questão da menopausa vem sendo cada vez mais estudada, cada vez mais divulgada, mas às vezes com alguma falha no jeito em que essa informação chega para as nossas mulheres, para as nossas pacientes, para as nossas amigas. Por quê? Porque as dúvidas ainda imperam. A gente encontra muita gente perdida. Muita gente perdida e também eu acho que ter Google, ter acesso à internet fez com que a gente tivesse a qualidade da informação muitas vezes rasa. Entonces, por eso la importancia, si você está escutando, si você tem amigas, si você tem algum familiar, si você tem a esposa de um irmão, de um companheiro da universidade ou do trabalho, do que for, y está sufriendo el estar acompañado por una mujer que está en esta fase y que muchas veces para las personas del entorno también es muy difícil, Flavia. ¿Qué está aconteciendo? ¿Es con la mujer que me casé? ¿No es? ¿Me la trocaron? ¿Qué está pasando? Y tal vez la tranquilidad y nuevamente da información puede hacer con que encontremos soluciones mucho más simples de lo que la gente se imagina. Perfeito. Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, às vezes, nem a própria mulher se reconhece. Exato. Ela se olha no espelho e fala, mas o que está acontecendo comigo que eu não me sinto mais a mesma pessoa? E a partir desse momento em que ela não se reconhece ou não se identifica mais, claramente ela também se torna uma estranha para todo mundo que está em seu entorno. E aí a gente chega num primeiro impasse, que é quem que a gente vai abordar inicialmente, porque às vezes a sociedade toda está tão desestruturada que a gente precisa entender que vai ser a nossa paciente, vai ser a sua família, vai ser a sua comunidade, porque todo mundo vai estar participando desse processo. Então, eu achei ótimo o que você acabou de dizer,
que esse nosso videocast ele vai ser interessante para a mulher em si se entender, mas ele pode ser muito interessante para que você assista com sua família e falar assim, olha, eu ainda não consigo explicar para vocês o que está acontecendo comigo, mas quem sabe se a gente assistir esse episódio junto, se vocês compartilharem e se essa informação se espalhar, a gente possa chegar a muito mais gente. Porque há uma coisa que gostaria que ficara muito clara. El objetivo de este conteúdo y de toda esta información es levar qualidade de vida a la mujer que asista este videocast. Ella como ginecologista, con su experiencia no solo no Brasil, hoy en Estados Unidos, y eu como coach que trabalho toda la parte de autoestima y de imagen no espelho da mulher, nos vemos diariamente o que estas mujeres sofren. Bem, ¿por qué no empezamos por entender qué acontece con esta mujer, con cuántos óvulos ela nasce, qué va acontecendo com esos ovários? Bom, eu acho que a gente pode começar tentando simplificar e depois eu vou ser bem detalhista nesses aspectos, que é a mulher funciona à base de hormônios. Isso é uma verdade absoluta. Esses hormônios já estão funcionando no organismo feminino desde a vida intrauterina. Então, enquanto estávamos na barriga das nossas mães, foi por causa de uma série de hormônios que o nosso corpo se transformou num organismo feminino. E aqueles outros hormônios masculinizantes poderiam levar um feto ao organismo masculino. Então, a gente passa a vida inteira, principalmente as mulheres, nessa oscilação e sujeitas à ação desses hormônios. Claramente fica muito mais nítido e muito mais marcado a partir do momento em que essa menina entra na puberdade, que os caracteres sexuais secundários começam a se desenvolver, ou seja, as mamas, os pelos pubianos, os pelos axilares, também o crescimento dos órgãos reprodutores internos, o útero, o aumento dos ovários, do comprimento da vagina e tudo isso, tornando aquela menina um organismo capaz de fecundar e se reproduzir. Porque, no fundo, é isso que a natureza espera. E, consequentemente, dentro daquele organismo estão acontecendo vários episódios mensais de ovulações, pretendendo que essa mulher, em algum momento, consiga engravidar e conceber, e que, claramente, esse processo todo tem uma finitude. E essa finitude, essa diminuição da capacidade reprodutiva é que vai fazer o marco da mulher entrar na fase do climatério e quando essa capacidade se esgota por completo, não tem mais óvulos para ovular, não tem mais capacidade de reproduzir, essa mulher vai estar passando pela fase da menopausa. Em termos científicos, existe às vezes uma confusão, mas a menopausa ela é o evento da última menstruação. E eu só consigo falar que uma mulher está mesmo na menopausa se eu não usar nenhum outro artifício, nenhum outro exame, quando ela está há 1 ano sem menstruar. Então, acaba sendo um diagnóstico retrógrado. E isso era muito feito antigamente. Então, realmente, não precisamos falar de tanto tempo atrás. Há algumas décadas atrás, para que alguém merecesse um tratamento dessa fase, era muito comum que chegasse no seu médico, no seu ginecologista e viesse a pergunta, mas você já está há 1 ano sem menstruar? Se ela falasse, não, faz mais ou menos 6 a 8 meses e ela já tinha toda a lista de sintomas, não, então ainda não é menopausa. E claramente isso prejudicava uma série muito grande de mulheres que já estavam tendo uma série de problemas. Porque además existe a perimenopausa, exatamente, que é o período anterior. Exatamente. Quer dizer, o sangramento menstrual é simplesmente mais uma coisa que está acontecendo. Mas o objetivo desse nosso videocast hoje é explorar tudo o que está acontecendo, além da presença ou ausência da menstruação, que está relacionada com essa questão hormonal feminina e que pode explicar uma série dos sintomas e dos sinais que estão acontecendo na vida de muitas de vocês. Posso contar-te uma coisa? Quando eu entrei na menopausa, eu chorava, tinha oscilação de humor, tinha dificuldades para dormir, suava, o corpo mudou, esse formato de pera uno passa a ter um formato de maçã. Diria que talvez uma das primeiras coisas que aparecem é a mudança no corpo. Sim. Sim? Sim. Essa mudança da gordura e das células, o formato. E por outro lado, esta coisa do insônio
muito. As estadísticas mostram que quase el 70-80% das mulheres sofrem de insônia. Sim. Já 3-4 anos antes, muitas vezes, a perder sua última menstruação. Bem, quando eu comecei toda esta história, Flávia, naquela época meu ginecologista era o Dr. Laudelino. E eu chego um dia à consulta e le digo, Dr. Laudelino, olha, hoje é segunda, eu estou agora com o senhor, quarta-feira tenho com o psiquiatra, quinta-feira tenho com o reumato. Ele olhou para mim assim, com seus óculos, e me dijo, Maria Laura, você que acha que está acontecendo? Le dije, não sei, mas preciso entender. Me dijo, todo lo que você está sentindo tem a ver com esta variação hormonal. E eu gostaria que você, neste momento, explicara a esta plateia quais são os 3 hormônios essenciais que têm a ver com tudo isto. Perfeito. Primeiro, a sua colocação é maravilhosa, porque esse o que você está contando é o que a gente encontra todos os dias em todas as mulheres que nos procuram e que a gente sabe que estão tendo alguma questão em relação a essa fase. Então, primeira coisa, qual é essa fase? De quantos anos a gente está falando? A resposta é depende. Okay. Depende de genética, depende de estilo de vida, depende se essa mulher tem outros problemas de saúde ou não, quer dizer, uma série de coisas. Mas falando na média de uma mulher, assim, num padrão mais comum, não vamos falar normal, porque aqui não tem normal e anormal, um padrão mais comum, a gente estaria começando a apresentar essas alterações a partir de uns 45 anos de idade. E a menopausa, a última menstruação, segundo muitos estudos brasileiros, na mulher brasileira ocorre entre os 48 e os 50 anos de idade. Flávia, vamos a ter uma plateia latino-americana. Sim. Gostaria de saber ¿cuál es tu experiencia de estos años en Estados Unidos en relación a este tipo de paciente latino? Então, é muito bacana, porque eu estou na Universidade de Miami, portanto, trabalho em Miami, que tem a característica de ser uma cidade extremamente heterogênea. Eu tenho o prazer de atender muitas pacientes latino-americanas dos mais diferentes países, argentinas, chilenas, colombianas, venezuelanas. Agora eu tenho uma gama de pacientes e amigas de toda a América Latina. E, consequentemente, a gente vê que o padrão da mulher latino-americana é muito semelhante ao da mulher brasileira. Eu não vejo diferença. Porém, nas mulheres americanas, já nascidas e criadas nos Estados Unidos, principalmente naquelas que se mudaram para a Flórida por alguma questão, a gente está tendo muitas delas agora que mudaram na época da pandemia e tudo mais, elas têm, historicamente, uma menopausa um pouco mais tarde, entre os 50 e os 54 anos de idade. Por quê? Várias questões, claramente também vão envolver aspectos genéticos. Vamos lembrar que os países das quais elas também, cujas famílias se originam, normalmente são do norte da Europa, então tem uma genética diferente, tem uma questão de estilo de vida e alimentação muito diferente, desde a infância. Então, elas têm um índice de massa corpórea, em média, maior do que o das pacientes latino-americanas e, consequentemente, a gente sabe que quanto mais tecido adiposo, gorduroso um organismo tem, ele acumula mais esteroide sexual, mais hormônio. Consequentemente, elas têm um bombardeio hormonal um pouco maior no corpo, o que aumenta um pouco essa janela estrogênica. Então, elas menstruam até um pouco mais tarde. Isso pode ser uma maravilha para algumas coisas. Por outro lado, elas também estão sujeitas e expostas a mais riscos das doenças relacionadas a esse estímulo estrogênio persistente. Então, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas isso é um pouco diferente. Então, eu acho que, em modo geral, a gente vai colocar que a mulher latino-americana começa a ter essas alterações todas que nós vamos chamar de perimenopausa em torno dos 45 anos de idade, mas, por favor, não caia da cadeira se isso começou a acontecer para você em torno dos 40 anos de idade, porque existe uma variação, e ela deve ter a sua última menstruação entre os 48 e os 50 anos de idade. Então, nós vamos falar de uma coisa que vai girar em torno de 10 anos para a fase peri e menopausa. E depois, lembrando que 1/3 da vida dessa mulher vai ser na fase pós-menopausa. Fazendo uma conta matemática muito simples. Se eu estou falando que ela para de menstruar aos 50 e a expectativa de vida da mulher, em geral, latino-americana, já está beirando os 80, são 30 anos depois vivendo
essa situação toda, que sempre vai ter alguma coisa relacionada com a presença ou ausência desses hormônios. Por isso é tão importante, volvemos a martelar e a falar, que esta informação tem um objetivo de levar qualidade de vida a la maior quantidade de mulheres. Vejam, 30 anos com mala qualidade de vida seria terrível, Flávia. É um desperdício. É um desperdício. Você sabe que eu falava com um médico que está no pronto atendimento de dos hospitais de mais peso aqui, e ele fala que muitas vezes eles recebem mulheres com dores, dor de cabeça, dor articular, muitas vezes elas sentem que parece que tiveram uma nuvem na cabeça, como se, será que tem um AVC, será que está tendo pressão alta? Eles também não sabem muito que diagnosticar e como medicar a esta mulher. Exato, porque na verdade, além das próprias mulheres se sentirem perdidas, abandonadas com uma falta de informação, infelizmente, a comunidade dos profissionais de saúde também não tem um treinamento perfeito nesse aspecto. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles têm muitas pesquisas e têm sempre muita vontade de melhorar alguns aspectos. E eles estudam muito isso. E grande parte das sociedades americanas que se dedicam a tratar mulheres na menopausa já conseguiu comprovar que a porcentagem, a representatividade de aulas que esses profissionais recebem na graduação, quer seja no curso de medicina, quer seja no curso de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, a respeito da menopausa ou dos eventos hormonais nas mulheres, é minúscula, a ponto de chegarem a cifras de que na graduação médica isso não atinge nem 5% do tempo. Consequentemente, nós estamos falando de um aspecto, para vocês terem uma ideia em números. A gente sabe que atualmente existem no mundo, isso os dados recentes de pesquisas bastante elegantes que foram conduzidas, mais de 1 bilhão de mulheres nessa fase. E a gente tem os profissionais da saúde treinados menos de 5% do seu tempo para atendê-las. É óbvio que isso aí vai dar um gap e que vai dar um problemaço. Não só um problemaço. Que passa dentro do mundo corporativo com esta mulher que falta, que pide licencia médica, que não tem o mesmo rendimento? Que passa para os planos de saúde desta mulher que vai, chega no pronto atendimento, faz ressonância, faz tomografia, faz ultrassom, no encontro, ou seja, como faz um efeito dominó dentro da sociedade? Exato. O tema da menopausa. Mas hoje queremos para você, mulher, trazer todos os aspectos em donde a menopausa pode manifestar-se e que soluções temos, de las mais simples a las mais complexas. Perfeito. Bom, voltando para a pergunta que você me fez, que eu ainda não respondi, em relação ao papel dos hormônios. Então, de uma maneira bastante simples, a gente tem que entender que existe no nosso organismo um sistema de conexão entre o cérebro, os ovários e o útero, e os órgãos reprodutores externos, que seriam a parte do aparelho urogenital. Bom, o cérebro envia ordens para que o nosso ovário libere um óvulo, ou 2 no máximo, por mês, mas normalmente 1, às custas de um estímulo do hormônio que chama FSH. Essa sigla é hormônio folículo estimulante. Ele quer que o ovário pegue aquele 1 milhão de óvulos com quais nascemos, e a gente já vai explicar isso, e que selecione o melhor, e eu sempre conto isso para as pacientes, todo mês é o melhor. Então, se você quiser saber se a sua fertilidade está melhor esse mês do que no mês seguinte, provavelmente sim, porque a natureza está sempre querendo gastar logo o melhor. Portanto, o cérebro manda essa ordem através desse hormônio FSH para estimular a ovulação, a seleção de um óvulo, o melhor que ele encontrar lá, para que seja ovulado. Esse óvulo, conforme ele for crescendo, ele não cresce sozinho, ele cresce num time, um pool de óvulos, porque de repente alguma falha acontece e um outro segundo pode assumir o caminho daquele primeiro. Então a gente fala em torno de mais ou menos uns 8 a 10 óvulos por mês que entram nesse processo hormonal, às custas do estímulo do cérebro, do FSH. Por que eu estou falando isso? Vocês já vão saber. Então, o que acontece? Esse hormônio, lá no ovário, começa a fazer com que esses óvulos, 8 a 10, comecem a crescer. E qual que é a característica? Eles produzem estradiol.
Daí que vem a nossa maior fonte de estradiol durante o período que a gente chama de menacme, ou época reprodutiva, entre a primeira e a última menstruação. Esse estradiol todo produzido, ele vai subindo, subindo, subindo até o meio do ciclo menstrual e ele faz um pico. E esse pico do estradiol no meio dos... porque produziu tanto que chega num nível que é um alerta para o seu cérebro que já tem alguém lá embaixo no ovário pronto para ovular. E aí o seu cérebro libera um segundo hormônio muito importante, que é o LH, que é o hormônio luteinizante. Eu tô falando essas siglas, mulheres, porque vocês veem esses hormônios dosados quando vocês vão no médico. Tem o FSH, tem o LH, então não dá nem para saber quem são eles. Então, o que a gente está vendo? É a função do cérebro sobre o ovário. Aquele LH que é liberado, ele faz com que o óvulo seja expelido do ovário e ele também transforma o tecido que sobrou ali no ovário em uma outra estrutura endocrinológica que é chamada corpo lúteo. E o que tem a ver esse corpo lúteo? Esse corpo lúteo tem a capacidade de produzir ainda o mesmo estradiol, não uma quantidade tão grande, mas ele ainda produz, e principalmente ele começa a produzir progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. Com qual objetivo? Com o objetivo de preparar o tecido uterino endometrial, que é o tecido que reveste o útero por dentro, como se fosse num tapete bem fofinho. Imagina que na primeira fase, ele era um carpete mais fininho, que vai engrossando, engrossando. Quando chega nessa segunda fase, vira aquele carpete macio, fofinho. Por quê? Louco para que colhe ali um embriãozinho que possa começar a se desenvolver. O nosso organismo feminino é tão bonito, é tão mágico, que ele prepara esse ciclo todo mês. E isso se faz sucessivas vezes e, portanto, vocês imaginam o tobogã hormonal, que é isso. Produz, ovula, produz progesterona e essa progesterona junto àquele estradiol duram mais ou menos até a terceira semana do ciclo menstrual, ali em torno mais ou menos do 21º ao 24º dia do ciclo, até que, se esse corpo lúteo percebeu que não tem bebê nenhum, não houve fecundação, ele entra em atrofia e ele morre. E, consequentemente, aquele hormônio que ele produzia diminui muito e o endométrio, que estava todo preparado para um bebê, percebe, puxa, não tem mais espaço para mim. Então, ele descama na forma da menstruação. É isso que acontece todos os meses. Portanto, as mulheres são banhadas de hormônios todos os meses. E o que tem de diferente na relação da menopausa? O que tem de diferente é que o nosso corpo se acostumou com isso. Então, você está acostumado com tudo isso e você funciona bem. São 50, 45, 50 anos funcionando que teu cerebro assim. funcionou com estradiol, com, ou seja, tudo. Porque ele sai e entra no torrente sanguíneo e chega a todas as células. E, de repente, acontece um evento da natureza que acaba com tudo isso. Não tem mais esse hormônio. Não é difícil da gente entender que vai dar um curto-circuito no corpo, né? Então, é isso que acontece. A partir do momento em que eu não tenho mais óvulos no meu ovário, qual que é a primeira coisa que acontece? O cérebro entra em desespero e começa a tentar bombardear o meu ovário subindo o FSH loucamente, que é o que o ginecologista ou endocrinologista usa como marco. Deixa eu ver como é que estão seus hormônios para saber se você está chegando perto ou não da menopausa. O normal é ter esse hormônio, o FSH, no comecinho do ciclo menstrual, abaixo de 10. Vocês sabem disso. Quando chega perto da menopausa, ele já está 25, 30, 40. E no ápice, logo ali que param as menstruações, não é raro a gente encontrar valores acima de 100. Então, o negócio dispara, porque é como se o cérebro fizesse um esforço doentio para ver se ainda consegue recrutar alguma coisa no ovário. Até que chega uma hora que não tem mais jeito. Então, é isso que acontece. É como se fosse um curto-circuito completo, porque o nosso corpo estava acostumado com todos aqueles hormônios por tanto tempo e, de repente, veio um evento e acabou com tudo aquilo. Bem, vamos a falar das manifestações. Sim. Bem, por qual queres começar? Porque são várias. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia já conseguiram listar mais de 80 sintomas relacionados com a menopausa. 80.
80. Desde aqueles mais típicos e comuns, como as famigeradas ondas de calor ou fogachos, até coisas que as pessoas nem imaginavam, como, por exemplo... O TDAH. Exatamente. Prejuízos da função cognitiva, que vem sendo o carro-chefe das pesquisas, e a gente vai falar um pouquinho, e depois eu vou citar nomes de pessoas fantásticas nesse campo, que eu sou apaixonada por ciência, você sabe disso. E, além disso, por exemplo, outro dia saiu um estudo americano colocando que aquela dor no ombro que aparece de uma hora para outra, o ombro congelado, o frozen shoulder, ele tem a ver com falta de estrogênio. Ah, mas eu lembro que foi quando eu dei um cleque. Sim, mas por que antes você fazia esse movimento e nada acontecia? E de repente, de uma hora para outra, faz o mesmo movimento que você sempre fez. Qual que é o movimento que a mulher faz? Pegar a bolsa no banco de trás do carro. Total, esse é o típico. Tá dirigindo, a bolsa tá lá atrás, e de repente você lembra de alguma coisa, dá aquela virada, vai pegar, cleque. En esta fase, né? Porque nas anteriores era para os filhos, agora só a voz. Agora fica lá mesmo, mal consegue voltar para o lugar e ganha 6 meses de fisioterapia para conseguir voltar a fazer o que estava sempre fazendo. Então, quer dizer, até lá conseguiram mostrar que tem uma quantidade enorme de hormônio que fazia com que a articulação funcionasse muito bem e agora não funciona mais. Vocês sabem, por lo menos la platea brasileira, la latinoamericana no, eu tenho uma doença autoimune e una vez por año eu junto a Flávia, que é minha ginecologista, com minha reumato e com minha endócrino, porque a reposição hormonal que eu faço melhorou substancialmente mi parte de dor crónica en mi doença autoinmune. Olhem como la coisa interdisciplinar tuvo que ser colocada no meu escenario por lo que estaba haciendo en menopausa. Porque só a medicação da reumato não estava dando conta para a dor. E mudou del dia para a noite. Eu hoje treino, estou em remissão, levanto 16 quilos en el aula de musculação. Coisas que antes não conseguia. Então, como foram descubrindo no passar dos anos que também na parte autoimune, na parte cardiovascular, Flávia... Sim, exatamente. Eu acho que a gente vai dar um panorama aí para elas, mas o seguinte, ó. Em relação à questão autoimune que você levantou, já existe base científica para mostrar que muitas mulheres, a gente não pode culpar a menopausa pela doença autoimune. Claro, tem uma série de questões envolvidas, inclusive do ponto de vista genético e metabólico. Porém, mulheres que vinham muito bem com suas doenças autoimunes podem ter uma piora ou um desbalanço pela questão da menopausa. Então, isso acaba sendo, até para o próprio reumatologista, fica mais difícil de controlar se não tiver um suporte da questão hormonal. Isso é perfeito. Da questão neurocognitiva, desde dores de cabeça, que começam a ser dores de cabeça diferentes. Então, às vezes, uma mulher estava acostumada a ter aquela cefaleia pré-menstrual, que era aquela dor de cabeça que dava aquele gatilho, puxa, hoje é o dia de eu pôr absorvente na bolsa porque eu tenho certeza que eu vou menstruar. Essa é típica. E da onde que ela vem? Da queda do estrogênio. Lembra daquele endométrio que descobriu que não servia para mais nada e que ia menstruar? E aquele corpo lúteo que atrofiou? Os níveis hormonais caem muito rápido, o estrogênio faz com que os vasos no cérebro, em algumas áreas específicas, sejam mais sensíveis e deem uma contraída, e é aquela dorzinha de cabeça que você fala, vai vir minha menstruação. Isso tudo bem. Mas e aquela dor de cabeça que se torna refratária a tratamento? Que a pessoa começa a ficar desesperada, lança mão de um monte de tratamentos, começa a tomar um monte de remédios. Pode ser um sinal ou relacionado com a questão hormonal da menopausa. E a memória? A memória, então, existe um termo no inglês que é o brain fog. É uma nuvem completa. Começam os primeiros sinais que a pessoa começa a ficar brava consigo mesma. Tem várias etapas. Eu converso com as pacientes. Primeiro, ela começa a ficar brava consigo mesma e acha várias desculpas. Porque eu não dormi bem, porque eu tô com outra coisa na cabeça. Mas é típico. Não sabe onde pôs a chave do carro. Vai na loja para trocar uma determinada compra. Esquece a compra em casa. Isso daí é o básico. Aí você começa a achar que pode ter alguma coisa errada. Aí a segunda etapa é disfarçar da família. Porque senão, nem ela não tem muita certeza se não está tendo uma demência. O que é um desespero. Então, o Alzheimer. Exatamente. Começa no Alzheimer. Começa a ficar com medo e começa a disfarçar.
Num terceiro momento, assume que a cabeça não funciona mais. Fala, ai, olha, realmente agora a minha memória não funciona mais. E o que está acontecendo? Bom, gente, se o ombro ou as articulações têm essa sensibilidade para hormônio, imaginem o nosso cérebro. Então, no nosso cérebro, pequenas variações, né, para um down regulation, para uma queda do nível hormonal, já fazem um grande de um estrago. E tem áreas no cérebro, principalmente relacionadas com a parte das emoções e da memória, que tem uma concentração de receptores hormonais muito grande. Consequentemente, a gente entende que isso possa trazer um estrago bastante significativo. Congela aí. Quando nós começamos a palestrar, lá atrás, no final, normalmente, después de 1h30 de palestra juntas, deixávamos abertas para o público. E uma coisa que nos surpreendeu foi que a maior pergunta feita foi qual era o antidepresivo que tirava menos la libido para poder ofrecerle a estas mulheres que estaban na menopausa. Y después de pesquisar, hicimos un enquete, cuestionario, conversar con más de 60 mujeres, ¿a qué conclusión llegamos con Flavia? Que había un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces a mujer faz terapia, la terapia es derivada al psiquiatra, en una consulta de 40 a 50 minutos, ella va a salir con algún antidepresivo o alguna medicación, y tal vez esto tenga a ver con el desajuste hormonal. ¿Por qué traigo esto? Porque tal vez una boa avaliación ginecológica, una boa avaliación de esos hormonios y, en la medida que ella puder, hacer una reposición, lógicamente cada caso es un caso, aparte do humor, consigue estabilizarse. Y no precisa tomar ese antidepresivo, que después le va a afectar la libido, que después va a entrar en la cama con el marido. Sí. Porque ella comienza a sentirse, bom, ahora estoy más tranquila, no lloro, as emoções passam, mas não sinto. Mas pode ficar anestesiada. Exactamente. Entonces, ganó por un lado, mas perdió por otro. Entonces, vean hasta dónde puede invadir y puede entrar uma falta de diagnóstico em uma mulher menopausada. Não, isso é perfeito. Eu tenho muitas aulas, né? Eu acabo dando muitas aulas nesse tema, mas tem um especificamente que eu estou lembrando, que tem um slide que ele mostra numa área todos os sintomas depressivos, no outro é um círculo da depressão, ele faz uma intersecção com o círculo do climatério e eles se fundem justamente nas questões da labilidade emocional e libido. Total. Então, o que acontece? Essa mulher, claramente, como a gente falou no começo, ela não se reconhece mais. Ela, às vezes, está com tantos sintomas físicos que aquilo está atrapalhando realmente a qualidade de vida, no sentido de que não tenho energia, não consigo fazer os meus exercícios e tudo mais, e a gente vai entrar nesse assunto. Mas, às vezes, não tem nada tão físico, mas ele é emocional, ele é sentimental. E, consequentemente, é natural que ela busque algum tipo de ajuda. E se por acaso essa ajuda começa por um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, grande parte das vezes vai conseguir pelo menos um ponto de interrogação se ela não tem uma depressão. Agora, você sabe o que é mais interessante, Maria Laura? Mais intenso do que o sintoma de depressão, que vai acontecer em algumas dessas mulheres, é o sintoma de ansiedade, que acompanha 70% das mulheres nessa fase. Então, a ansiedade, que é aquela sensação de é um desespero interno. É uma coisa já que está infartando, está tendo falta de ar, um problema. É alguma coisa muito Quantas errada. mulheres chegam ao pronto atendimento pensando que estão infartando, Flávia? É alguma coisa muito errada que você não consegue nem expressar em palavras. E aí que vem o negócio. Como a gente falou que a gama dos sintomas é muito grande, se ela for com manifestações cardiovasculares, como, por exemplo, palpitações, para as pessoas terem uma ideia, no coração a gente tem uma área específica, que é a área que regula os batimentos cardíacos, que é lotada de receptores estrogênicos. Então, se falta estrogênio ali, é óbvio que essa mulher pode ter uma possibilidade de desenvolver palpitação, taquicardia. E, principalmente, qual que é o cenário perfeito? É aquela situação onde você tem uma adrenalina, vai acelerar o batimento cardíaco, mas que para se normalizar, precisava ter um nível hormonal adequado. Então, ela entra num looping e ela fica com sensações muito ruins.
você que nos está escutando y realmente ya está inmersa en esta fase de su vida, você puede entender de lo que estamos falando. Y una cosa importante, no están sozinhas. Exato. En Brasil hay 37 millones de mujeres, 50 más. O sea, no conozco las estadísticas de los países latinoamericanos, las podemos averiguar para un próximo encontro, mas somos muitas que sofrimos isto. Exatamente, e que ainda não estão perfeitamente assistidas, porque falta muita coisa. No, ni siquiera hay conciencia de esto. Exato. No estamos tentando, con o conhecimento, llevar a conciencia. Exatamente. Que é o primeiro passo. E acho que as pesquisas estão aí para isso. É para isso que a gente estuda tanto e faz tanto trabalho tentando buscar respostas. E hoje em dia o que tem sido muito legal é que as pessoas que estão conduzindo essas pesquisas, na grande maioria das vezes, já são mulheres. E já estão na menopausa. É muito legal você ter uma situação que você vai ter um benefício próprio em algum momento. Você fala, eu estou pesquisando alguma coisa que vai interferir ou influenciar a minha sociedade, mas também pode ser útil para mim. Então, isso tem sido muito bacana. E por falar nas pesquisas, eu quero voltar um pouquinho naquela questão da neurocognição. Existem agora no mercado americano, então, assim, são best-sellers que estão fazendo um sucesso maluco. E a gente vai colocar depois para elas verem. Sim. Mas tem 2 livros especificamente que eu tô apaixonada. Devorei os 2 livros. Um primeiro é a The New Menopause, que é de uma médica muito bacana, que é da doutora Marie Claire, que ela fala com muita tranquilidade, batendo um papo com a leitora, tipo assim, o que está acontecendo dentro de você? E muitas dessas informações que a gente está conversando, inclusive, estão lá. Então, é uma coisa fantástica. Não, porque además ela que explica no livro que ela sofreu, porque como médica não encontrava respostas. Porque ela tinha aquele treinamento que não era perfeito. Isso. E ela teve dificuldade na própria vida acadêmica. E na própria menopausa depois dela. Exato. E detalhe, ela é ginecologista. Sim. Então, quer dizer, a base ela tinha. Mas o médico americano, ele tem uma diferença em relação ao médico latino-americano, que os Estados Unidos, eles são muito conservadores nas questões hormonais. Então, por exemplo, grande parte das pacientes que eu atendo em Miami hoje em dia, eu construí uma clínica de menopausa. Por que acontece? Parabéns. Obrigada. Não, foi uma luta na universidade, mas deu certo. Eu já compartilhei com todas as pacientes brasileiras lá, mas se alguém quiser ainda expandir isso daí, é muito bacana. Porque que acontece? Eu comecei a receber referências de Deus e todo mundo, porque falavam assim, você pelo menos é aberta, porque eles são realmente assim muito mais fechados e mais rígidos. E a própria Marie Claire conta isso, que ela tinha uma visão muito diferente, até que ela passou pelo processo e ela resolveu começar a estudar mais a fundo. E uma outra pesquisadora fantástica é a doutora Lisa Mosconi, que é uma neurocientista, ela nem é médica, mas ela é uma neurocientista maravilhosa, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico em relação ao papel do estrogênio no cérebro feminino. E a demência. E ela conseguiu, exatamente. Em princípio, a história da ciência é muito bonita, né? Porque às vezes, na verdade, todo mundo começa... O que dá aquele start? Eu quero pesquisar isso. A Marie Claire quis pesquisar porque ela não estava se encontrando em relação à questão da menopausa. A Lisa tinha um interesse muito importante em relação à demência e Alzheimer, porque tinham muitos casos na família dela. Então, ela não queria correr o risco de passar por tudo aquilo e nem que nenhum dos seus familiares mais próximos corressem o mesmo risco. E ela falou, é muito nítido para mim que as mulheres têm o dobro de chance dos homens de desenvolver Alzheimer. Exato. E, consequentemente, tem que ter uma questão hormonal. Porque não é possível. E esse Alzheimer não acontece antes da menopausa. Claro, tem um envelhecimento, mas tem um marco muito grande. Mulheres que estavam muito bem, passaram por uma menopausa mais traumática, às vezes rapidamente desenvolviam um quadro. Sim. E, consequentemente, ela falou, eu vou atrás dessas respostas. E ela está conseguindo coisas maravilhosas. Fala o nome do livro dela. O nome do livro da Lisa é The Brain and Menopause. The Menopause Brain ou The Brain and Menopause? The Brain Menopause. Eu acho que é The Brain Menopause. É uma coisa incrível. Ele ainda não tem nas versões em português e em espanhol, mas ele está disponível nas versões em inglês para quem tiver tranquilidade em ler em inglês. Mas eu tenho certeza que, assim, tem muita matéria, muito legal e também tem tido muita repercussão da pesquisa toda Devem dela. haver videopodcasts de ambas e devem ter também TED. Me parece que alguma delas tem TED. Eu acho que elas fazem muita coisa bacana para quem tiver os nomes. Depois a gente
gente coloca, eu coloco as capas dos livros para o pessoal Lógico. ver, que eu acho que são Lógico. muito legais, valem a pena a leitura. Também tem livros da doutora Flávia, viu? Ah, A verdade. doctora Flávia já tem escritos 11 livros. 11 livros. 11 libros. Também vamos a poner teus livros no final. Não, muito bom. Porque para quem queira ler em português, Flávia... Claro. Mas é sempre um prazer. Mas o bate-papo é mais gostoso, né? Por isso que a gente gosta desse formato. Mas só pra gente ver até onde avançou. Então, hoje em dia, a gente sabe que menopausa tem a ver com parte cardíaca, né? Não só aqueles conceitos antigos como o estrogênio diminui o risco cardiovascular quando presente e a mulher eleva o risco ou se iguala ao risco masculino na pós-menopausa, o que continua sendo uma verdade. Fala cardiovascular colesterol, porque então já Sim. juntamos. O que acontece? O estrogênio, especificamente, ele é um hormônio vasodilatador, ele abre os vasos. Consequentemente, ele deixa passar mais sangue e favorece a oxigenação de todos os tecidos. O próprio envelhecimento já é acompanhado de uma chance de depositar as placas de ateromas nas artérias, principalmente nas coronárias, nas carótidas e tudo mais, o que explica que, com o próprio envelhecimento, o risco cardiovascular vai aumentando. Se, além de tudo, se junta a falta do estrogênio, que é o que acontece na mulher da pós-menopausa, aquele vaso que já tinha um problema de um entupimento pela placa, ele ainda fica mais estreito porque o estrogênio não está lá, então a chance dele obstruir acaba sendo muito maior. Daí também a explicação para o aumento importante das taxas de acidente vascular cerebral, que seriam, né, os derrames, e dos infartos do miocárdio e todas as questões de angina e tudo mais nas mulheres na pós-menopausa. Então o estrogênio, ele é protetor na fase pré-menopausa. E daí vem um outro conceito que eu acho que é fundamental a gente conversar, que é a janela de oportunidade da terapia hormonal que protege a mulher do risco cardiovascular. A gente vai falar um pouquinho de reposição hormonal, mas só para a gente já fazer esse link, que às vezes uma mulher que ainda não passou ou não ficou fora dessa janela, que seria em torno mais ou menos, não é muito fixo, mas em torno de uns 10 anos, e ela ainda tem os vasos ligeiramente flácidos que possam responder a esse estrogênio, essa mulher pode se beneficiar. Porque se você mantiver os níveis estrogênicos como ela tinha na pré-menopausa, a chance dela ter um problema, um evento cardiovascular grave, venha menor. Agora, se ela já tiver passado dessa oportunidade, já tem mais de 10 anos na pós-menopausa, nunca usou hormônio e de repente vale a pena colocar, daí não vale a pena. Porque já está rico. Porque os vasos já estão danificados. Então, assim, a chance de você ter um evento da área da coagulação daí acaba sendo maior do que o benefício do relaxamento. Então, a gente sempre tem que pesar muito. Flávia, para ordenar um pouquinho as coisas. Falamos do risco vascular, falamos da aparição de doenças autoimunes, bem, falamos da parte cerebral, sim, correto? Vamos a falamos muito pouco da obesidade, que é um dos temas que as mulheres mais traem. Então, seria interessante que você fale. Precisamos abordar com urgência. E nutrição, atividade física e sono. Perfeito. Que estão vinculadas. Exato. Então, o que a gente vai falar? Em relação à obesidade, a Maria Laura já tinha começado a nos adiantar que é nítida a mudança do formato do corpo nessa fase. Muito antes de você parar a menstruação, você vai começar a perceber que a cintura começa a engrossar, que começa a ter uma distribuição diferente, principalmente aquela barriguinha que nunca te pertenceu, resolve aparecer por ali. O que é isso? Isso aí é um reflexo externo, mas a gente tem que lembrar que internamente também está acontecendo um depósito de gordura na região abdominal. Então, por um efeito hormonal, a gente começa a ter uma transição, diminui um pouco a produção estrogênica, e a gente já viu do estradiol, que é aquele hormônio potente feminino, e ele começa também a ter uma liberação de um outro hormônio, que é a estrona, que é um pouquinho mais fraco, mas que é muito produzido pelo tecido adiposo. E essa mudança do corpo é tão nítida que todas as mulheres nessa fase, elas têm um fenótipo, que é aquele aspectozinho que a gente conhece. Você não tem muita dúvida em dizer, mesmo que 3 pessoas tenham uma aparência muito igual, que qual que daquelas pode estar aparecendo pela menopausa. Quais que são as marquinhas que as mulheres às vezes não ficam realmente muito felizes?
Primeiro, o acúmulo da gordura na região da cintura, o engrossamento da cintura. A calça jeans começa a apertar um pouco e tudo mais. Segundo, aquele acúmulo das gorduras nos flancos, aquelas duas bolinhas que se formam na lateral aqui da cintura, que são extremamente difíceis de perder. Terceira, aquela gordura na região debaixo da omoplata, onde o sutiã fica com aquela gordurinha. Horroroso. Que as mulheres detestam. Parece que aumenta o diâmetro das costas, mas aquelas gordurinhas são muito típicas. Quarto, aumento do volume dos seios. Então, é muito comum aumentar 1 ou 2 números do sutiã nessa fase. Por quê? Porque o tecido glandular mamário, aquele da mulher bem jovem, ele é um tecido compacto, ele é denso. A glândula mamária, ela é densa, então ela ocupa pouco espaço. Se ela se transforma em tecido gorduroso, o tecido gorduroso é um tecido frouxo, flácido, que ocupa um monte de espaço. Consequentemente, o tecido mamário acaba aumentando de volume. Essa é a lipossubstituição da mama. Ninguém fica muito feliz também com isso, mas é uma coisa que acontece. Outra marquinha típica da menopausa, a gente começa a perder muito a elasticidade da pele. Então, a gordura acumula onde não precisa e some de onde precisa. Então, as maçãs do rosto, a região do contorno do rosto. E o que acontece? Você começa a ter aquela flacidez cutânea, que vai ter mais as marcas do tecido com as rugas e assim por diante e tal. Então, tudo isso acaba sendo muito típico da mulher nessa fase. Essa adiposidade extra e tudo, às vezes se reflete em ganho de peso. Não sempre. Tem gente que vai trocar tudo lá na bioimpedância. Então, você vai lá fazer, o peso continua igual, ela fala assim, mas não é possível, eu peso a mesma coisa, mas essa não sou mais eu. Então, porque troca massa magra por massa gordura. magra por massa gorda. Por outro lado, tem gente que continua tendo ali a mesma concentração da massa magra e acumula, de fato, a massa gorda. E aí vem a questão da obesidade. Tem muitas coisas que se refletem ou que, na verdade, estão relacionadas com a questão da obesidade nessa fase. Uma delas, metabolicamente, pode haver um desbalanço da insulina e a chance de ter uma resistência à insulina. Ninguém fica muito surpreso se a gente falar que o risco do diabetes aumenta com o envelhecimento. Todo mundo sabe disso. Mas o que a gente não entende ou não entendia perfeitamente antes é que antes de você ter instalado um diabetes, você começa a ter uma tentativa do organismo de coordenar tudo aquilo, subindo a insulina. E a insulina é um hormônio que favorece o depósito de gordura. Então, uma mulher nessa fase que começa a perceber que a insulina está subindo, ela pode ter metabolicamente um favorecimento a depósito de gordura visceral e claramente aos riscos cardiovasculares e do desenvolvimento do diabetes. Isso é nítido. E uma coisa mais. ¿Te lembras cuando falamos con la mastologista que ella explicó que cuando llega una paciente no consultorio, o primero que la pregunta es, ¿você está no peso? Porque la obesidad también es un factor cancerígeno para um câncer de mama. Exatamente. Por essa estrona que você falou desse tipo de estradiol que está vinculado. Exatamente. Então, assim, hoje em dia é muito nítido a relação direta entre sobrepeso e obesidade com o aumento do risco de câncer de mama. Exato. E também dos outros cânceres hormônio dependentes, que seriam o câncer do endométrio, que é o mais diretamente vinculado, e, às vezes, para algumas outras mulheres, o câncer do ovário e o câncer do intestino grosso do cólon. Os 4 são hormônio dependentes. Mas a mama é o carro-chefe. Depois o endométrio e depois o ovário e o intestino grosso. Tudo isso, claramente, se você quer fazer uma coisa para se proteger, se você não quiser fazer mais nada, a genética a gente não muda. A questão metabólica, às vezes você tem um pouco de dificuldade, mas o seu peso você pode controlar, ou fazer o máximo para controlá-lo, portanto. E aí, voltando para a questão da obesidade, além de todos esses riscos, então a gente já tem metabolicamente uma explicação. Essa mulher está acumulando mais gordura na região abdominal, o peso está aumentando, e aí vem abrem para 2 lados. A chance dela não estar contente, ficar mais deprimida, sem energia e sedentária, porque é aquela coisa assim, ai gente, a coisa já está tão ruim que ela não vê nem como sair de tudo aquilo. Aumenta o sedentarismo, piora todo esse ciclo. E por um outro lado, às vezes o sobrepeso ou a obesidade vão ter um reflexo direto no aparelho locomotor. Então essa mulher, mesmo que quisesse,
fazer sua atividade física, manter suas atividades diárias, já encontra mais dificuldade. Mas mudou algo. Porque na década del 80 todo era aeróbico, cardio, sim. cardio. Agora, a musculação como o gran descubrimiento para a estrutura de todo o esqueleto. Sim. Columnas, juntas, tendones, tudo. Tudo. É impressionante. Na verdade, essa mudança foi incrível, porque realmente chegou uma época que dava-se muito pouco valor para os exercícios de resistência, que a gente chama, né? Criam que era mais de gente mais era mais fisiculturismo, exatamente, né? Isso daí é só para formato, sim, não vai trazer saúde. Hoje em dia é o contrário. A gente sabe que primeira coisa, se você quer ter uma coisa para fazer, para te garantir autonomia no futuro, é fazer exercício físico enquanto você ainda tem, juntem músculo para fazer isso. Está diretamente relacionado. Isso não tem a menor dúvida. Treine suas juntas e seus músculos agora para não pagar um preço muito caro no futuro em relação à dependência e perda de autonomia. Isso é real. Segunda coisa, o exercício de resistência. Por que ele é tão bom? Primeiro, porque ele trabalha o músculo. E o músculo, ele é um sistema endócrino. Ele é uma bombinha endócrina que a gente tem. A célula muscular, ela consome todo aquele excesso de insulina que estava sobrando e não servia para nada. Por quê? Porque o músculo gasta glicose. Se ele gasta glicose, ele precisa da insulina para botar aquela glicose dentro da célula. Então, ele também te ajuda a controlar os níveis de insulina. E, consequentemente, você já está fazendo bem para a manutenção do peso, desenvolvendo o seu aparelho muscular, que vai funcionar também como um órgão metabólico. Então, não tem nenhuma desvantagem, são só vantagens. Porém, cuidado, às vezes a gente está falando tudo isso e vai ter alguma pessoa que fala, então amanhã ela começa a fazer tudo. Não, prepare seu corpo. Porque se você começa de uma maneira errada ou se você tem uma lesão, aí de repente você vai perder o que você já tinha de dia a dia e se torna completamente sedentária. E esses picos e downs de exercício não são bons para o organismo. Tá? Então, a gente tem que ter uma constância, uma frequência e uma disciplina. Então, isso acaba sendo super importante. Mas não tem a menor dúvida que a gente precisa exercitar. E se a gente vincula não só a atividade física com a obesidade e com o sono, como melhora a qualidade do sono? Total. Porque, além de tudo, o exercício físico, por aquele bem-estar que a gente sente, libera muita endorfina. As endorfinas são verdadeiras drogas endógenas que o nosso corpo libera por si só, extremamente naturais, que não tem nenhum malefício, além de te fazer se sentir muito bem. Então, aquela sensação de que, sabe aquele peso que você fala de manhã, hoje eu não vou pra academia, pelo amor de Deus, mas quando você sai e fala, nossa, ainda bem que eu vim, porque dá aquela sensação boa. Isso daí é endorfina. E claramente, você tendo a endorfina bem controlada, você vai ter uma liberação melhor de outros neurotransmissores, inclusive a própria melatonina, que é o hormônio natural do sono, então você vai dormir melhor. Então a gente está assim, fazendo um looping. Magnésio, ômega 3, são alimentação muito interessantes. Então o que a gente pode falar em relação à suplementação nessa fase, né? Teoricamente, para uma mulher saudável, que come bem, está num peso adequado, dorme bem e se exercita, eu não preciso chegar para a paciente e dar uma lista de suplementos. Por outro lado, como é que a gente garante que a gente come tudo o que precisa? Como é que a gente garante que a gente dorme exatamente tudo o que precisa e assim por diante? Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas buscarem respaldo em alguns suplementos para garantir que estão fazendo tudo certinho. E aí, de acordo com aquela médica que a gente colocou, a doutora Marie Claire, que a gente tem que realmente assim homenagear, ela deu uma dica, ela falou assim, se a pessoa me pergunta 3 coisas, eu dou, a pessoa não quer sair com uma lista, mas ela quer saber, olha, me dá as 3 coisas mais legais essenciais que eu posso fazer agora. Então, ela orienta a paciente a ingerir muita fibra para balancear a flora intestinal e, claramente, o trânsito intestinal e diminuir aquela distensão abdominal, os gases, a inflamação em geral e assim por diante. Então, as fibras são importantíssimas. Ela sugere que a paciente aumente ou incremente a ingesta de magnésio,
tanto através da própria alimentação, então como tem muitas frutas e tudo mais, a banana rica em magnésio, nós temos tanto aqui no nosso país, por que não consumir direitinho? Sim. Uma série de suplementos, e às vezes ela também sugere, se a pessoa tem alguma necessidade de suplementação, o ômega 3, que vem dos óleos de peixes e tudo mais, salmão, que são atum, todo peixe de água fria, interessantes e que contrabalançam esse déficit, porque às vezes a alimentação ocidental não suplementa as necessidades diárias disso com tudo. vitamina D. A vitamina D, eu acho que assim, né, nos nossos países aqui latino-americanos, isso eu posso incluir a população de Miami até o norte da Argentina, o sul a gente talvez não consiga, sol. Mas assim, a melhor fonte é a exposição solar, isso não tem a menor dúvida. Mas às vezes a gente não se expõe o adequado, porque todo mundo também vai na dermatologista e todo mundo também se lambuza de protetor solar. Portanto, é comum, se as dosagens de vitamina D não estão nos níveis suficientes e adequados, que seja recomendada uma reposição da vitamina D também. Para quê? Para proteção imunológica e osteomuscular, principalmente do metabolismo ósseo. Bien. Doutora, osteoporosis, porque essa é uma pergunta que recebemos muito para entender. Ela primeiro se cai e depois se fractura, ou primeiro se fractura e depois se cai. Exato, as duas coisas podem acontecer, né? Então, o que a gente tem numa senhora de uma idade mais avançada? Primeiro começa isso. Na menopausa, a gente pode dividir os eventos em imediatos, médio, as consequências, né, mais graves. Sim. Imediatas, médio prazo e longo prazo. Então, consequências imediatas seriam as ondas de calor, aumento do peso, prejuízo do sono. Isso é que você está vivendo ali no dia a dia. Na hora que a menstruação começa a falhar, isso tudo começa vaginal. A vir. Exatamente. Consequências a médio prazo afetam principalmente o aparelho urogenital. E depois a gente vai voltar a falar incontinência urinária e sexualidade. Perfeito. Médio prazo. Estou falando ali em torno mais ou menos de 3 a 5 anos depois da última menstruação. A imediata é ali, no momento em que está acabando a menstruação. Médio prazo, 3 a 5 anos, e longo prazo, a partir de 5 a 10 anos depois do evento da menopausa. Aí, o osso, depois de muito tempo sem o estímulo hormonal, ele realmente pode começar a sofrer. Por quê? Porque o estrogênio, isso é um jeitinho que eu explico para os pacientes no consultório, para a gente ter um bom osso, a estrutura óssea, eu preciso de 3 elementos. Do mesmo jeito, se eu quero construir a parede, eu preciso do tijolo, do cimento e do pedreiro. Para o osso, eu preciso do cálcio, que vai levar o hormônio, do estrogênio, que é o pedreiro, que vai socar o cálcio no osso, e da vitamina D para ajudar a absorção de tudo isso. Então, esse é uma estrutura que está lá e que funciona com tudo isso. Se eu tirei o estrogênio, é lógico que essa estrutura vai ficar fragilizada. Só que o osso é um tecido rígido. Então, ele demora muito tempo, 5 a 10 anos, para começar a, de fato, se queixar daquela falta do hormônio. Muito bem. O que acontece, então? Na senhora dos 60 em diante, com um risco de osteopenia e osteoporose, que é a perda dessa estrutura, densidade mineral óssea, ela vai começar a ter esse osso mais sensível, a gente pode dizer assim. Vamos supor que ela tenha também as questões já neurológicas, neurocognitivas. Ela não está mais com um equilíbrio tão bom, ela tem alguns episódios de tontura, às vezes ela tem um zumbido, tudo isso pode ter uma queda ou uma relação com a queda hormonal, mas também pode ser uma outra doença neurológica, que também acontece nessa idade. E aí ela vai lá e cai. Por alguma dessas razões, tropeça, não se equilibra direito e cai. A chance dela ter uma fratura é muito grande. Se essa fratura for das fraturas mais graves, como, por exemplo, a fratura de bacia e colo de fêmur, ela tem, inclusive, uma taxa de mortalidade muito alta. Por quê? Não só, provavelmente, ela vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, que tem um risco elevado, como por todas as limitações que vão ser secundárias depois dessa recuperação, numa pessoa que vai ficar mais restrita, às vezes acamada, às vezes com uma mobilidade reduzida e tudo isso. Então, tudo que a gente puder fazer para não correr esse risco dessa fratura é importante. Por outro lado, vamos pensar que essa pessoa possa ter só a questão hormonal.
Então, aquele osso está mais frágil. Às vezes, essas pessoas com pequenos estímulos começam a ter outros problemas. Por isso, el pie de impacto. ¿Viste? Quando passa a densiometria, se há osteopenia, em seguida tem que fazer alguma atividade física de impacto. Porque eu preciso lembrar do pedreiro, do cimento e da parede. Vamos a voltar al aparelho urológico, a toda a parte vaginal, sequedad vaginal, falta de elasticidade e a dor na relação sexual. Perfeito. Então, isso aí são sintomas que a mulher, em média, costuma começar a se queixar em torno mais ou menos de uns 3 a 5 anos depois da menopausa. Ela tem, inclusive, um nome. A gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. Completamente relacionada com a falta dos estrogênios no aparelho urogenital feminino. Por quê? Porque eu tenho receptores de estrogênio em todo o assoalho pélvico, nos músculos do assoalho pélvico, na bexiga, na uretra e claramente na vagina, em toda a extensão ali, além do útero e assim por diante. Bom, o que esse estrogênio fazia lá inicialmente? Esse estrogênio ele era responsável pela manutenção da saúde uroginecológica. Desde a própria produção do fluido, da secreção vaginal fisiológica da mulher jovem, que é rica em lactobacilos, que tem um pH mais ácido, que é protetor para infecções e tudo mais, até claramente a produção de lubrificação durante a relação sexual, ao controle da atividade urinária e também as questões de conforto e continência urológica e fecal. Vejam como isso é importante. O que acontece com essa mulher que tem uma disfunção hormonal que afeta o aparelho uroginecológico? Isso acaba sendo muito importante e eu vou colocar de uma maneira bem prática para vocês entenderem. A doença ou a síndrome chama síndrome urogenital da menopausa ou gênito-urinária da menopausa, porque ela afeta todos os aparelhos ali envolvidos. Na questão urológica, especificamente, qual que é a queixa? Dificuldade de contenção urinária, que poderia ser, por exemplo, a incontinência urinária. Ah, mas isso não acontece comigo. Tudo bem, não afeta todo mundo. Mas tem um sintoma que é muito nítido que quase todas as mulheres apresentam, que é o aumento da frequência e a urgência urinária. É a mulher que passa a viver em função de aonde está o banheiro. Então, ela já faz assim, ela sai de casa, ela fala, bom, agora eu vou ao shopping. Bom, deixa eu lembrar, porque na entrada ali do shopping já tem um banheiro na esquerda, então vai ser bom. Então, eu vou fazer um xixi agora antes de sair de casa, mas dá tempo, porque até eu estacionar o carro, daí eu já vou estar na frente daquele banheiro, daí eu já vou naquele banheiro. Aí eu vou ao cinema, ai, mas o filme demora 3 horas, não, eu vou acabar tendo que sair no meio do filme. Quer dizer, essa frequência, o que está acontecendo com a sua bexiga? Não só a frequência, a imediatez. Total. Porque de repente você não sente nada e de repente você diz, estou desesperado, preciso ir ao banheiro. Você sabe o que a gente tem de interessante? Eu falo para as pacientes assim, como é que é o sinal da maçaneta? Elas olham assim, como assim, doutora? Eu falo assim, sabe aquela hora que você está na porta do seu apartamento que você não acha a chave na bolsa? Sim! E que você fala assim, gente, se eu não achar essa chave, eu vou fazer xixi na calça agora. Meus filhos, não, se han divertido comigo nessa fase. Porque é isso que acontece. Agora você fala, mas peraí, nada mudou, não aconteceu nada. O que aconteceu com essa bexiga que ficou louca? Ficou louca mesmo. Falta estrogênio, e o estrogênio, como eu falei para vocês, estava ali banhando a uretra e a parte baixa da bexiga, fazendo o controle da continência urinária. Na falta do estrogênio, qualquer coisinha de volume urinário que chega na bexiga gera um estímulo que tem que esvaziar. Então, não dura mais. E um belíssimo tratamento para isso, e as pacientes que fazem sabem, é a questão da fisioterapia, do treinamento do assoalho pélvico e grande parte das vezes associada, quando possível, com uma reposição hormonal de estrogênio local dentro da vagina, para aquelas que não fazem uma reposição geral. Por quê? Porque desse jeito você consegue pelo menos controlar ali essa questão dos receptores periuretrais e a sua bexiga volta a te obedecer, ao menos em parte. Então essa é a parte urológica. Então, num primeiro momento é isso aí, aumenta a frequência. Você começa a acordar mais vezes para ir no banheiro. Então você fala, mas não é possível, eu dormia a noite inteira. Então o que acontece com essas mulheres?
param de beber água antes de dormir, porque porque eu não quero acordar no meio da noite para fazer xixi. Já tá tão difícil de dormir, na hora que você tá naquele sono gostoso, você vai acordar para ir no banheiro, que coisa mais desnecessária. Então, param de beber Aí água. se encontra com o marido no corredor, porque como ele tá com problema de próstata... Muitas vezes também tá todo mundo passeando, procurando o banheiro na casa. Mas, enfim, isso é nítido. Então, isso é uma queixa que todas as mulheres, ou muitas das mulheres, podem acabar tendo. O cheiro? Odor da urina muda. Eu lembro Terrível. de pacientes que falavam para mim, assim, pessoas assim, extremamente diferenciadas. Eu tenho vergonha, eu não quero que ninguém use o banheiro da minha casa, de qualquer lugar depois de mim, porque parece um banheiro público. Então, o que está acontecendo? A flora vaginal, lembra que eu falei? O estrogênio era responsável pela flora vaginal, aquela flora linda, lactobacillus, pH ácido. Não tem estrogênio, essa flora converte para uma flora mais anaeróbia, que gosta de um pH mais elevado, e, consequentemente, o metabolismo bacteriano na região toda ali está diferente. E aí a urina vai ter um cheiro Agora diferente. é complicado, doutora. Está seco, tem cheiro, se escapa o xixi. Exato. Portanto, gente, cuidar da saúde urogenital é fundamental. É dignidade. A gente tem aqui... Totalmente. A gente tem... Disso. Mas não, é nítido. Vocês sabem que tem muitos estudos que mostram que as taxas de depressão relacionadas às questões urogenitais, principalmente urológicas, hein? A mulher consegue, de repente, ficar sem relação sexual, mas perder xixi é degradante. Então, as taxas de depressão são infinitamente maiores do que aquelas que ela recebe pelo sobrepeso ou pelas ondas de calor. Então, assim, uma mulher, ela engole, não gosta, mas ela engole que ela fique um pouco mais gordinha. Ela engole que ela tenha que viver com ondas de calor se ela não encontrou uma solução para isso. Mas ela não se perdoa de estar perdendo xixi. Então, a gente tem que tratar do aparelho uroginecológico. Então, a gente falou da parte urológica. Da parte vaginal, propriamente dita, o estrogênio era um maestro na vagina. Ele tratava, como eu já disse, do fluido, da secreção vaginal, do pH, da flora vaginal, da elasticidade da parede vaginal, que é importante desde permitir ter uma relação sexual com penetração, até claramente a pessoa ter um controle de toda essa região, porque você tem que ter músculo. Se você está numa situação de desespero, você precisa controlar o seu aparelho ginecológico, você precisa ter músculo para contrair. Então, essa elasticidade, essa musculatura, tudo isso responde ao estrogênio. Na falta do estrogênio, imaginem que a parede vaginal passa de 8 a 10 camadas de células para 3 a 4 camadas de células. O que acontece? Antes eu tinha um epitélio grosso. Debaixo desse epitélio eu tinha um tecido conjuntivo, que é o colágeno, são os vasos sanguíneos e tudo isso. Então, para que eu expusesse esse tecido, tinham muitas camadas protetoras. Agora eu tenho aquele carpete fininho, porcaria, os vasos continuam ali. E a possibilidade de infecção, porque você mantém a relação e está tão perto da uretra. O que acontece? Você está com os tecidos fininhos, o tecido de revestimento está muito fininho. Pensa numa relação sexual. Primeiro, chance de sangramento. O vaso está ali. Então, algumas mulheres percebem, falam, nossa, depois da relação, fica até uma água meio rosadinha, alguma coisa dessas, por ser cura. Segundo, o desconforto urológico. Tem sensação de cistite imediata. Sim. 2 dias depois, fica pagando a conta. Fica lá sentindo que, nossa, tá muito ruim. Grande parte dessas mulheres que já estão com a flora alterada e tudo mais, vão desenvolver mesmo infecções urinárias. E essas infecções urinárias podem ser superficiais ou podem ser profundas e causar, inclusive, danos mais sérios. Muitas dessas mulheres têm infecções urinárias de repetição. Toda vez que tem relação, 2 dias depois está com infecção urinária. E, claramente, quem que vai querer ter relação? Já está seco, está doloroso, pode sangrar e ainda 2 dias depois você vai ter infecção urinária. Com corpo de maçã, o colágeno que cai. Exatamente. Então, é óbvio que essa questão uroginecológica está completamente, diretamente imbricada na questão do relacionamento. Mas uma coisa importante, nós estamos falando tudo isto, mas agora vamos a chegar à parte boa, que é que pode acontecer com a reposição hormonal. Tem tratamento. Exatamente.
Porque senão parece Uma tragédia. uma tragédia. É melhor interromper o caminho antes, porque eu não quero chegar lá. Não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar que tudo tem jeito pra gente dar. E primeiro você tem que entender que acontece para depois sair a buscar a solução, pudiendo conscientemente escolher com seu ginecologista. Perfeito. Sim? Porque eu gostaria que entremos de cheio no tema da reposição, porque hay que desmitificar este tema, Flávia. Perfeito. Não, eu sou assim, você sabe que eu sou muito fã. Eu sei. Com ciência, com segurança. Sim. Eu acho que isso é a base do jeito... Posso falar porque eu faço reposição com você. Exato. E eu sei de todos os cuidados e de todos os exames que você acompanha a minha reposição para não correr nenhum risco. Exatamente, porque eu acho que é isso que a gente tem que oferecer para a pessoa, um modo mais seguro e saudável de viver esses próximos 30 anos que lhe pertencem. Portanto, vamos falar de reposição. Na verdade, antes de falar de reposição, vamos falar de tratamentos da menopausa ou da síndrome da menopausa, que eu acho que isso é super importante. Vamos ver que a gente pode ter uma parte da audiência que não se sinta confortável, que não possa fazer a reposição hormonal. Quem não pode, Flávia? Olha, obrigatoriamente proibido para pacientes com câncer de mama ativo ou em tratamento, claramente não podem. Depois a gente fala de alguém que já teve, grande parte das vezes também não vai poder, mas uma ou outra exceção pode ser feita. Pacientes com sangramentos genitais de causas desconhecidas. Então, assim, a mulher já tinha parado de menstruar, já completou mais do que 1 ano depois da última menstruação, e aí, de repente, um dia tem um sangramento. Ah, isso pode ser falta de hormônio? Até pode, mas enquanto eu não esclarecer esse sangramento, ela não pode tomar hormônio. Bien. Pacientes que tiveram um histórico importante de eventos tromboembólicos, então vamos supor que ela teve um derrame, que ela alguém que tem trombofilia. Uma trombofilia importante, que ela tem um problema de coagulação conhecido, a gente tem que ser muito cauteloso e normalmente não vai se dar hormônio, tá? Essas são as bandeiras vermelhas, tipo assim, essa mulher não pode, ponto. Existe a bandeira amarela, que é aquela que a gente faz, é o risco-benefício. Então, assim, teoricamente, eu poderia encontrar outras alternativas, mas se nada trouxer tranquilidade para essa paciente, eu vou discutir com ela, eventualmente, hormônio. Que seriam aquelas pessoas que têm um alto risco na relação com hormônios. Então, por exemplo, múltiplos casos na família de algum câncer hormônio dependente, como um câncer de mama. Pacientes que já tiveram um histórico passado de problemas de fígado, porque os hormônios são metabolizados no fígado, né? Depende, porque o que você manda em gel... Os transdérmicos, eles passam uma vez pelo fígado. Tudo que a gente põe no nosso corpo tem que passar uma vez pelo fígado para sair pela urina ou pelas fezes. Pelo menos uma vez. Agora, o que você toma por boca passa 2 vezes, e é o que aumenta muito o risco. Então, a gente sempre evita tudo por boca, quando possível, né? Mas, então, nesse caso... funciona, é? Muito. O meu transdérmico... Não, funciona muito bem, graças a Deus. E a gente tem aquelas pacientes que não têm contraindicação nenhuma. Mas, para uma pessoa que não queira, eu prefiro começar assim, porque depois a gente já vai direto para a reposição. Então, para uma pessoa que não queira ou não possa tomar hormônio, eu tenho o que oferecer para ela? Tenho muita coisa. Eu tenho desde do jeito extremamente natural de lidar com isso, porque o que eu quero em contrapartida, em última análise, é oferecer o bem-estar para essa paciente. Então, ela tem que conseguir se livrar, se for o caso, das ondas de calor, da secura vaginal, da insônia, proteger o aparelho cardiovascular, proteger o aparelho osteomuscular. É isso que ela precisa fazer em base. Então, ela vai tomar conta do colesterol, da glicemia, através de dieta, de alimentação, de exercício. Ela vai tomar conta do sono, às vezes repondo o magnésio, repondo a melatonina, ajustando, fazendo a higiene do sono, tudo que a gente conhece. Ela vai tomar conta das ondas de calor, às vezes aumentando a ingesta, por exemplo, de soja na dieta, que tem uma conversão com um pouquinho de estrogênio, pode ajudar um pouco. Ela vai conseguir, eventualmente, ter acesso a medicações mais modernas, que não têm base hormonal e que têm a finalidade específica de trabalhar onda de calor. Então, conseguiram descobrir que as ondas de medicamento. Eles conseguiram descobrir que as ondas de calor têm 2 mecanismos no cérebro. Um mecanismo muito conhecido já, que era pela falta do hormônio,
que desregulava completamente o termostato cerebral em relação a controle de temperatura, e tem um outro mecanismo que ele é uma via não hormonal, através de um tipo de um receptor neurológico específico. E acharam agora um medicamento que faz esse receptor voltar a funcionar melhor. Ele é um medicamento que está disponível nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele está para ser liberado, e ele vai conseguir ajustar essa questão das ondas de calor dessas mulheres, os fenômenos vasomotores, dessas mulheres que não podem ou não querem, por algum motivo, receber a questão hormonal. E a gente tem uma outra série de coisas para oferecer. Eu sempre estimulo essas pacientes a fazerem acupuntura, que tem estudos muito bonitos mostrando o efeito da acupuntura nas questões de menopausa e de climatério. Que elas façam as questões práticas de tranquilidade, como yoga, mindfulness. Tudo isso pode ser visto. Então, quer dizer, não é uma regra que a mulher que está tendo tudo isso que a gente conversou precisa tomar hormônio. Não, em absoluto. Ela pode tentar outras coisas. Mas nada se mostrou tão efetivo e que resolva tantos daqueles 80 itens com tamanha segurança, né, do ponto de vista geral, como uma boa reposição hormonal para as mulheres que aceitam e que podem fazer essa reposição hormonal. E aí, entrando na reposição hormonal, se eu tenho que fazer reposição, quem que eu tenho que repor? Lembra, o nosso corpo produzia estradiol, o estrogênio, produzia progesterona, e ele tem uma produção, não é tão expressiva, mas ele tem uma produção de testosterona. O que acontece? Uma reposição hormonal clássica, ela vai mexer com estradiol e com progesterona, para as mulheres que têm útero. Para as mulheres que não têm útero, por alguma razão esse útero foi removido, por exemplo, ela poderia fazer uma reposição só com estrogênio. E para as mulheres que têm ainda alguns sintomas, principalmente questões relacionadas com a parte sexual, que não foram adequadamente tratadas ou aliviadas com a reposição só do estrogênio e da progesterona, alguns guidelines defendem a reposição também associada da testosterona. Eu querría dar uma... Muitas vezes quando hemos estado juntas falando autoestima, relações vinculares, que es el meu ponto, vinculadas con esta saúde, con este momento da mulher da menopausa, nós trazemos a visão de que muitas vezes o vilão passa a ser a menopausa. Y en realidad esta mujer, dentro de su vida sexual, tendría que preguntarse cómo era su vida sexual antes de la menopausa y cómo está la relación con su parcero. Perfeito. Porque muchas veces la culpa no es de la mujer y de la menopausa. Pueden haber inúmeras causas externas a ella y yo traigo esto porque gustaría tirar la responsabilidad que muchas veces a mujer carga de ser la responsable de su vida íntima, porque a menopausa ha sido un divisor de aguas. Eu deixaría la pregunta de cómo era su vida antes sexual, cómo está la relación con su parcero, y Flavia da una palestra para matrimonios de una cierta edad y de convivencia, de cómo también conversar con su parcero todo esto que está aconteciendo con su cuerpo y mudar ciertas rutinas o mudar ciertos hábitos, no solo por la menopausa, sino también por o desgaste y o paso do tempo. Claro. Entonces, eu acho que isto também faz parte dentro de o conjunto de lo que es la parte uroginecológica y sexual de esta mulher. No solo es lo físico. Exatamente, porque a gente tem que lembrar, logo no comecinho da nossa conversa hoje a gente falou, o tanto de receptores hormonais que tinham nessa região do afeto, do sistema límbico e da sexualidade. Então, o hormônio, ele é importante para a resposta sexual feminina, mas a resposta sexual feminina é muito mais do que o hormônio. Então, a gente tem que entender isso. Então, muito importante. Muito mais do que isso. Então, às vezes, uma reposição hormonal vai ser, sim, importante, mas não completamente responsável pela solução de alguma disfunção sexual que esse casal possa estar apresentando. Então, nas questões de sexualidade dessa fase, a gente tem que lembrar que, qual que é a queixa, o carro-chefe? Falta de desejo sexual. Agora, essa falta de desejo sexual
começou agora? Ela é totalmente da menopausa? Eu tenho pacientes que falam que sim. Eu tinha uma vida sexual ótima, não tinha nenhum problema, foi vir a menopausa que eu não me reconheço mais. Então, nesse caso, fica muito claro o papel do hormônio e muito provavelmente a reposição hormonal vai ser uma grande solução para esse casal. Agora, como bem disse a Maria Laura, tem muitas outras mulheres e a frase que eu escuto é assim: doutora, eu nunca fui lá muito fogosa, mas ia ok. Veio a questão da perimenopausa e tudo, e aí piorou muito. Por quê? Porque ela se mantinha num limiar mais baixo, porque ainda tinha um pouco de hormônio. Sim, e, eventualmente, depois o negócio piorou. Agora, por que esse limiar já era mais baixo? Essa que é a pergunta de $1 milhão. Então, o que acontecia antes que essa mulher não tinha tanto desejo, ou não participava da atividade sexual com tanta satisfação? Gente, primeiro que não tem normalidade na sexualidade. Não tem... qual que é o número... Eu recebo muito essas perguntas. Qual que é o número de relações normais para um casal? O casal que tem que saber o que é normal para eles. Se eles estão se sentindo bem, tiverem uma relação por ano, só na noite do Réveillon, tá ótimo. Tá tudo bem. Aquele lá tá funcionando para eles, eles estão felizes. Quem que vai falar que aquilo é anormal? Não tem, não existe isso. Agora, tem uma média, né? A gente mexe muito com as questões de média. Então, em média, não quer dizer que é o normal, mas em média, os casais que não têm nenhuma queixa sexual costumam ter cerca de 1 a 2 relações por semana. Se você só tem uma por ano e tá feliz, guarde essa uma por ano. Outra coisa importante que estás trazendo que sempre falas. Isto afecta a vida da mulher, porque hay mulheres que isto não lhe afecta. Então, para que mexer? Exatamente. Essa é uma pergunta, na verdade, assim, isso é tão legal, porque é a questão de o que é disfunção sexual. Então, existem uma série de conceitos, mas basicamente, não participar de uma atividade sexual com satisfação. Exato. Gerando estresse pessoal e com duração de pelo menos 6 meses. Olha como o negócio é complexo. Primeiro, você não está participando com satisfação. Aquilo não está te agradando. Segundo, gerando um estresse em você. Não é no parceiro. Se o parceiro está reclamando, mas você está ótima, não é você que está com problema. E terceiro, durando pelo menos 6 meses. Ou seja, não é aquela semana que você não está se sentindo bem e que você vai, então eu tenho um problema. Não, 6 meses de duração. Quando você faz um checklist nesses 3 pontos, provavelmente pode ter realmente uma disfunção sexual que precisa ser entendida. Se isso traz problema para a mulher, depende. Lembra, na parte da definição tá gerar estresse pessoal. Sim. Se essa mulher tá ótima, eu já tive cada história tão interessante. Você conta de mulher que dizem para mim, fechou. A paciente falou para mim, eu não tenho nenhum, eu não quero mais saber disso. E uma outra perguntou para mim, sincera, uma pessoa muito querida, doutora, tem algum problema terceirizar esse setor? Porque eu não quero mais. Amo meu marido e não quero mais. Isso não é mais para mim. E ela tava ótima. E eu falei, eu não tenho essa resposta para você, não sou eu que vou te falar. Tem muita maturidade na relação. Mas é o que eu tô falando. Hoje em dia a gente tem tantos outros tipos de relação e ela estava muito preocupada. Será que ela vai fazer uma grande besteira na vida dela? Quer dizer, não é o ginecologista que vai responder uma questão dessas, mas vejam como isso pode acontecer. Então, posso ter uma parcela das mulheres que não está nem um pouco preocupada com isso. E tudo bem. Agora, eu tenho uma outra parcela das mulheres que sofrem com isso, que falam, isso me fazia bem, isso fazia bem para o meu relacionamento, isso me aproximava da minha parceria, seja parceiro, parceira. Era aquilo lá, era um momento do casal. E a intimidade, física, afetiva. E, de repente, cadê tudo isso? Cadê o desejo? Cadê a lubrificação? O contato. Cadê? Então, não tem mais o desejo, não tem a lubrificação, o corpo não responde. Você não tem vontade, começa a evitar a situação, evitar o parceiro, então ela está sofrendo. E essa mulher merece o tratamento. E aí, claramente, uma parte desse tratamento pode ser feita através da abordagem da reposição hormonal. Se isto está acontecendo com você, eu acho uma coisa muito importante que é não sentir vergonha e ter a coragem de pedir ajuda.
Sim. Porque muitas vezes a mulher sente vergonha disto. E é um processo muito solitário. Claro. Eu acho que justamente na hora de você escolher o profissional ou a profissional que te acompanhe neste período, tiene que darte la confianza para poder levar isto a teu espaço na consulta e poder abrir-se. Sim. E buscar juntas uma solução. Sim. Porque há soluções. A comunicação do casal é o ponto inicial. Sim. Porém, eu, agora com alguns anos de experiência, eu vejo que é muito bonito de falar, mas às vezes é difícil de pôr em prática. E por quê? Porque eu percebo muito bem, em grande parte dessas pacientes, que assumir isso para o parceiro pode ser tão difícil no ponto de que ele não, às vezes não tem esse entendimento. E vai ser igual a, então você não gosta mais de mim, então você não está querendo investir nesse relacionamento. E fica muito difícil ela conseguir provar que uma coisa não é a outra. Mas não se esqueçam que depois de uns anos, o homem pode ter problema de próstata. Eu sempre trago isto. Sim. E seguramente, se o homem tem um problema, a mulher, em geral, é extremadamente solidária. Sim. De entender, de acompanhar, de escutar em todo esse processo. Então, não só a mulher passa por isto, o homem também pode passar por... Sim, e muito antes dos problemas de próstata, que vão acometer uma parcela desses de ejaculação, homens, de erecção. Ejaculação precoce e disfunção erétil, que acontece em grande parte da população masculina, dependendo a partir de uma determinada idade, e que são, inclusive, um reflexo inicial, um sinal inicial também de doença cardiovascular. Além de ter problemas emocionais, relacionados, questões, etc e tal, se um homem não está passando por nada disso e passa a desenvolver esse tipo de problema... Doutora, o que é a ejaculação precoce? Então, a ejaculação precoce é aquela que acontece antes do momento em que aquele homem se sinta sexualmente satisfeito. Não é a parceira. Porque isso é interessante. Na grande maioria dos casais, você consegue ter uma sintonia. Então, existe um determinado ritmo que as coisas acontecem de uma maneira adequada. Agora, para o indivíduo, se ele está percebendo que ele ainda poderia ou deveria desfrutar um tempo maior e ele não consegue controlar e essa ejaculação vem, ela é considerada precoce. A marca de tempo é muito difícil de determinar. Tá? Então, assim, não é assim, menos do que 5 minutos, menos do que 1 minuto. Não tem que ver com a penetração, não é que penetrou e tuvo ejaculação. Não obrigatoriamente. Tá. Muitas vezes, ainda tem essa questão de que tem uma parceira envolvida ou um parceiro envolvido e o estímulo do encontro com o corpo desse parceiro ou dessa parceira já desencadeia tudo isso, uma coisa completamente fora de controle. Mas, fundamentalmente, ainda não atingiu um ponto onde pudesse trazer uma satisfação. Acaba, mesmo tendo ejaculação, gera frustração. Tá? E a disfunção erétil é a dificuldade de ter ou de manter uma ereção por um tempo adequado. E grande parte das vezes elas são, inclusive, sobrepostas. Então, é uma questão que acomete grande parte da população masculina e que é do âmbito dos urologistas e eles precisam ser notificados. Mas eu trago porque eu gostaria de tirar o peso à menopausa. Total. Tá? Porque senão sempre a mulher vai cargando na mochila dela emocional toda a responsabilidade, culpa. Sim, porque essa fase já não está fácil, né? Se ainda for por responsável... Isso, com todo o que ela está vivendo, se además se vai fazer responsável da vida íntima com seu parceiro... Fui eu que arruinei, além de tudo... Porque para o homem é muito difícil reconhecer que pode haver uma dificuldade dele. Sim, até pela muito mais que na mulher. Pela própria cultura. Machista, né? lógico. Exatamente. Latina, brasileira, são sociedades muito machistas. Porque para eles é o reflexo da masculinidade. Sim. Então, até assumir que de fato tem um problema com isso, claramente tem outros aspectos envolvidos, mas é bastante complicado. Bem, Flávia, poderíamos quedar-nos outras 2 horas mais falando. Mas eu acho que vamos a ter outros videocasts como este para nossa plateia latino-americana e brasileira. Todos nossos videocasts van a estar traducidos en portugués y en español para que aquela que es brasileira e escutou meu portuñol senior pueda entender correctamente todo lo que eu falei. Y para las que falan español, todo el portugués da doctora Flavia traducido para que no pierdan información, que ese es el mayor desafío de estos encuentros. Y tanto la doctora Flavia como yo tenemos nuestros emails, tenemos nuestro direct de nuestros Instagram,
preguntas, dúvidas, no tengan ningún tipo de vergonha de hacerlas, porque nós duas tenemos un propósito y es extenderle la mão àquela mulher que se siente fora da roda, como eso logo. Y muchas veces la desinformación faz con que você se sienta fora da roda. Principalmente nesta fase llamada menopausa. Sim. ¿Sí? Flávia, un prazer estar aquí. Un placer, ya hemos feito presencial, vía Zoom, híbrido, webinario. Ahora de esta manera y siempre con el mismo objetivo. Acercar a esta mulher a la relação com seu corpo e com sua saúde com qualidade de vida. Perfeito. Acho que esse é o nosso maior propósito, trazer Sim. conforto, Sim. segurança e informação de qualidade para essas pessoas, né? E opções. Eu acho que hoje se estão levando, depois de escutar tudo isto, opções, já começando com a alimentação, com a atividade física, com a disciplina, com a rutina e com a possibilidade de buscar un otro profesional o el que você já tem, de marcar uma consulta e buscar outras alternativas. Exatamente. Mas você tem que ser honesta na sua consulta e falar tudo o que você sente. Eu acho que assim, primeiro faz um checklist consigo mesma. Tudo que você acha que não está certo. Não custa ter aquele caderninho, aquele diáriozinho, todo dia, durante uma semana. Você vai lá e fala assim, nossa, e isso aqui? E essa coisa? E vai anotando, e vai anotando. E depois você faz um filtro. Sim. E leva para alguém que possa te orientar. Isso é de grande valia. Porque às vezes a consulta, realmente assim, o bate-papo vai para um outro lado e se perde alguma coisa. E aí você pode ficar com essa dúvida. Mas a gente também está aqui para ajudar, para responder, para fazer com que isso se espalhe. Os livros sugeridos são muito bons. Sim. Também nós os vamos a colocar, ok? E... muchas gracias. Eu que agradeço, obrigada. É sempre um prazer a gente estar junto. Obrigada por estar aqui novamente em um episódio do videocast Encontros do Caminho, e estamos abertas a escutar outros temas que vocês queiram que a doutora Flávia traiga e nos informe, nos prepare. Vai ser sempre obrigada. Um prazer e a gente vai expandindo. Muito obrigada. Obrigada a vocês.